Olá, sexto ano, nós estamos de volta para mais uma aula e nós estamos ainda no caderno do aluno. Agora nós estamos nas páginas 15 e 16, em que nós vamos conversar um pouquinho a respeito de fábula. E dentro da fábula nós vamos estudar um outro conteúdo que se chama coesão textual. Bom, então vamos lá. Fábula é um gênero textual que apresenta uma narrativa relativamente curta. As personagens são, em geral, animais e outros seres que não são humanos, com atitudes e características humanas. Então essa é a primeira característica que nós temos, a primeira definição aqui que nós temos a respeito de fábula. Nós temos personagens que não são pessoas, não são seres humanos, mas se comportam, agem, falam como seres humanos. Essa é a primeira característica. A seguir, temos assim: as fábulas costumam veicular ensinamentos e valores éticos e morais, os quais se depreendem da história e podem, por vezes, aparecer como moral, explícita no final do texto ou diluída no percurso da narrativa. Então, geralmente, nós temos lá no finalzinho, assim, moral. E aí nós temos esse ensinamento que aquele texto nos transmite. Farei a leitura com vocês agora de uma fábula que tem como título O Sol e o Vento. Aqui está o primeiro parágrafo que será objeto de nosso estudo desta aula. Bom, observem o que depois nós vamos trabalhar aqui. Agora a leitura do texto. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: "Eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado mais forte. Você começa, vento." E se retirou atrás de uma nuvem. O vento, furiosamente, começou a soprar tão forte quanto possível sobre o velho homem. Mas quanto mais ele soprava, mais o homem enrolava-se no casaco. Em desespero, o vento reconheceu que deveria desistir. Então o sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O homem, que antes se protegia do vento frio, começou a sentir muito calor e logo tirou o casaco. A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Observa o seguinte, que quando nós encontramos aqui no final do texto, que aquele homem então logo tirou o casaco diante do brilho, diante do esplendor do sol. E o sol então acabou vencendo a disputa. E qual era a disputa? Fazer com que o homem tirasse o casaco para decidir quem era o mais forte. Então, qual é o entendimento, qual é o ensinamento que nós temos aqui? Que a força, muitas vezes, está em ser amável, estar em ser bom, em ser compreensivo, em ajudar a quem precisa e não em situações em que nós precisamos usar a violência, a fúria, a agressão e assim por diante. É isso que nós compreendemos na moral dessa fábula, no entendimento que ele transmite para nós. Somos fortes quando somos bondosos, quando somos compreensivos, quando perdoamos, quando compreendemos a fraqueza de alguém, a dificuldade de alguém, então nós somos fortes. É isso que o texto nos ensina. Mas diante das nossas aulas, aqui nós temos algumas coisas para nós fazermos alguns comentários dentro desse assunto que se chama coesão textual, tá? O que é uma coesão textual?
Ela acontece quando eu uso elementos para fazer referência a termos que já foram citados anteriormente. A primeira classe de palavra que nós estudamos foram os substantivos. Quando nós estudamos os substantivos, eu falei algumas vezes a respeito de artigo, de adjetivo, de pronome, sempre mostrando essas classes de palavras, e agora nós vamos ver algumas delas sendo utilizadas dentro do texto em funções específicas, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem aqui, ó. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De acordo com o que estudamos, nós vimos aqui, ó, vento, sol. Esses são os personagens dentro dessa fábula, seres inanimados, inumanos que não são humanos, comportando-se como seres humanos, tá? Então é o nome de um personagem, vento, e o nome do outro personagem, sol. Por isso, a escrita com inicial maiúscula, a letra V e a letra S. Então, dentro de uma classificação, como nós aprendemos, aqui nós temos o quê? Um substantivo próprio, tá? Então, aqui nós temos o vento e o sol. De repente, eles. Olha, eles. Quem esta palavra, este pronome, eles, está representando? Ou seja, o pronome eles faz referência a que termo citado anteriormente, a quais termos citados anteriormente. Nós temos aqui, ó, eles, quem? Vento e sol. Então, isso é um elemento de coesão que evita uma repetição. Imagine a seguinte oração, olha. De repente, o vento e o sol viram um velho homem. Eu não preciso repetir a mesma palavra ou a mesma expressão dita anteriormente. O texto ele fica muito mais objetivo e claro quando eu evito essa repetição. E eu faço uma substituição, eu faço uma troca, eu faço uma referência, utilizando outras palavras que trazem para mim a mesma informação, que me levam ao mesmo entendimento. Então, aqui nesse contexto, quando eu digo eles, eu estou fazendo referência ao vento e ao sol. Na sequência, temos assim. Viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento. Então, observa, nesse mesmo parágrafo, o nosso foco é vento e sol. E para localizar a ação, a história, o enredo dentro desses dois personagens, às vezes eu utilizo o substantivo próprio, às vezes eu substituo por um pronome, para o meu leitor entender, para mim que estou lendo, para vocês que estão lendo, entender de quem eu estou falando. Aqui nós temos agora eu. Eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Quem é dentro desse contexto? Eu. Faça a leitura anterior um pouquinho aqui, olha. E o sol disse ao vento. Eu. Quem é este eu? O sol. Olha só. De decidir nossa disputa. Quem é nossa? Quem estava disputando? O vento e o sol. Olha aí, outro elemento de coesão, fazendo referência aos personagens do texto. Nossa disputa. Aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado o mais forte. Aqui eu quero que vocês compreendam no uso dessa palavrinha que é um pronome, que nós vamos aprender as classificações, mas ele é um pronome demonstrativo. Aquele que fizer, tá bom? Então, por que agora eu não usei ele?
não usei seu, não usei nós ou nosso, mas foi utilizado o pronome aquele, porque aqui a situação é incerta. Pode ser que seja o vento, pode ser que seja o sol, que vai vencer a disputa e fazer com que o homem tire o casaco e este será considerado o mais forte. Então, aquele, uma terceira pessoa, aquele que vencer a disputa. Então, ele faz uma referência de uma maneira vaga. Aquele vai ser representado por quem vencer a disputa. Isso tem que ficar bem claro. E depois temos: você começa. Olha aqui. Você. Essa frase é de quem? Quem é que está dizendo isso aqui? Ó. E aí nós temos: você começa vento. Quem disse? O sol. Quem é o você? O vento. Então ele faz referência aqui, ó, ao vento. E se retirou atrás de uma nuvem. Então esses elementos que a gente chama de elementos de coesão, eles são utilizados dentro de um texto para evitar repetição, para fazer referência a um termo que já foi colocado dentro daquela frase, e com isso o texto ele fica claro, objetivo, sem repetições, tá? Que muitas vezes as repetições elas deixam o texto cansativo, e dentro desse elemento eu não tenho dúvida de que eles está se referindo ao vento e o sol. Nossa está se referindo ao vento e ao sol. No contexto da oração aqui, eu faz referência ao sol e assim por diante. Então, dentro dessas classes de palavras, nós temos que aprender e estamos aprendendo a função de cada uma, em que situação elas são utilizadas, que sentido eu consigo compreender do seu uso e quando que eu faço uso dessas classes de palavras dentro de um texto. Sempre tem uma intenção comunicativa, sempre tem um objetivo, sempre está relacionado a um fato. Bom, então hoje nós vimos um pouquinho sobre o gênero textual fábula, e dentro da fábula nós estudamos esse conteúdo que também está ali na nossa apostila. Até a próxima aula, sexto ano.